Irmãos, nós vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo possa nos conduzir ao ensino da sua palavra. Pai, nós nos colocamos aqui novamente em reunião, em uma união, em uma só comunhão, Senhor, para ouvir a tua palavra. Que teu Espírito, Senhor, nos conduza ao entendimento, ao pleno entendimento da tua palavra. Abra o nosso coração, assim como o Senhor fez com Lídia, Senhor. Abriu o coração daquela mulher para entender o que o teu servo Paulo falava. Assim, Senhor, faz conosco esta manhã. Em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 34. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite que ele foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de ceiar, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber este cálice, proclamarás a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos, enfermos entre vós, e muitos já dormem. Porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando eu chegar. Glória a Deus, irmãos. Até isso, irmãos, pode se sentar. Vou trazer uma breve explicação, irmãos. Aos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a importância da ceia, irmãos. Nós não estamos aqui para comer um pedaço de pão, tomar um pouquinho de suco. Não. Nós estamos aqui, irmãos, para celebrar, para nos lembrar do que Cristo fez por nós. Entregou a vida dele por nós. E ele mesmo diz em sua palavra: fazer isto em memória de mim. Então, todas as vezes que nós nos reunimos para comer um pedaço do pão, tomar um pouquinho de suco de uva, irmãos, isso deve nos recordar a lembrança de Cristo, do que Cristo fez naquela cruz. Ele se entregou por cada um de nós. Se nós estamos aqui, é por amor dele, irmãos. Ele nos amou primeiro. Então, irmãos, toda vez que nós vamos nos ajuntar, e nós viemos com o espírito, irmãos, de adoração, um espírito contrito e quebrantado, para que assim nós viemos ter a lembrança do que Cristo fez, até que ele volte. Ele vai fazer isso até a minha volta. Então, toda vez que nós nos ajuntamos, é para nos recordar e ansiar pela volta do Senhor. E aqui, irmãos, nós vamos entender a origem da ceia. A origem, aonde se originou a ceia? Foi homens que fizeram? Foi denominações que fizeram? Não. A palavra de Deus nos diz completamente contrário. Olha o que a palavra diz, a origem da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que ele recebeu do Senhor. O que estava entregando aqueles irmãos foi algo que o próprio Deus deu a ele. Eu não sei se aprendeu por os discípulos, eu não sei se foi uma revelação ao próprio Paulo. Eu não posso lhe falar isso, mas ele diz que ele recebeu. Ele recebeu. E o que ele recebeu, ele vem trazendo à igreja. Então, irmãos, nós podemos ter a noção desse versículo que a origem da ceia não provém de homens. A origem da ceia não provém de placas de igreja. A origem da ceia não é deste mundo, irmãos.
irmãos. É algo que o próprio Deus estabeleceu para entregar à sua igreja. Aleluia. E qual o fundamento disso? Que Deus entregou essa sua igreja? Para quê? Para a lembrança dele, irmãos. Para que nós venhamos nos lembrar do Senhor. E ele estabeleceu para que a igreja fizesse. E toda vez que fizesse, lembrasse. Ó, Cristo. Então o apóstolo Paulo disse que a origem foi entregue a ele, e essa entrega ele entregou à igreja, ó, que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça a ele, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Olha a importância do pedacinho de pão que você vai comer ali. Aleluia, Jesus. Isto representa, simboliza o corpo de Cristo. Glória a Deus. Então, irmãos, eu não posso participar da ceia do Senhor de qualquer jeito. Eu não posso ser irreverente. Um pedaço de pão, nada. Eu não posso ter esse espírito irreverente. Não, quando eu pego um pedacinho de pão e levanto, eu simbolizo o corpo de Cristo. Há algumas denominações que dizem que ali se transforma o corpo de Cristo. Naquele momento o pão vira carne. É ruim, irmãos. Isso só é para nós nos lembrar. Então, uma vez que eu levanto um pedacinho do pão, eu estou lembrando do corpo de Cristo. Aleluia. E foi rasgado por mim. E foi dado por mim. Corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, tomou o cálice, depois de cear, e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. A mesma maneira, quando você levantar o copinho do suco, está representando o sangue de Cristo, irmãos. E por causa deste sangue, nós temos a redenção, irmãos. Somos remidos de todo o pecado, irmãos. Este sangue nos lava de toda a imundícia deste mundo, a qual antes nós nos agradávamos. Aleluia, Jesus. A qual antes, nós ficávamos alegres porque cometíamos pecados que agradam a nossa carne. Mas este sangue veio para nos lavar, nos remir de todo o pecado. Esse sangue veio para nos purificar de todo o pecado. Então, no momento que você levanta o cálice, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beber. Em quê? Em memória de homens? Em memória da igreja? Em memória de uma instituição? Não, irmãos. Em memória de mim. Em memória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós entendemos pela palavra de Deus que a ceia do Senhor foi algo dado pelo próprio Senhor, em fundamento da sua lembrança, da sua memória, do que Ele fez por mim e por você. Aleluia, Jesus. Então, sabendo disso, isso aqui não é um ato qualquer, irmãos. Isso aqui não é algo que eu posso vir de qualquer jeito. Não. É algo que eu tenho que me preparar para passar por este momento. Eu tenho que fugir de toda aparência do mal. Eu tenho que me santificar. Eu tenho que me consagrar para que eu possa passar pela ceia do Senhor. Porque eu não estou levantando qualquer coisa, irmãos. Um pedacinho de pão, um suco de uva, não. Ali representa o meu Senhor. O seu Senhor está sendo representado naquele momento. Então eu tenho que me preparar para isso. Aleluia. Eu tenho que chegar aqui com o espírito contrito e quebrantado, sabendo do ato que eu estou fazendo, porque eu estou lembrando de Cristo. Aleluia. Estou lembrando dele. Então, nós já sabemos a origem da ceia e eu não posso me apresentar de qualquer jeito, porque esta ceia foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui também nos fala assim, irmãos, o anúncio da ceia do Senhor. O que você vai fazer daqui a pouco? Você vai levantar o pão, levantar o cálice, para quê? Aqui fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Olha o gesto que você vai fazer. O que é que acontece? Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, proclamarás a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia, Jesus. Então, nesse momento é um momento que toda a igreja proclama.
Toda igreja anuncia. Este momento não é o momento do pastor, não. Toda a igreja irá levantar os elementos da ceia, irá anunciar o quê? Cristo morreu por mim. Cristo deu a vida por mim. Eu sou salvo através do sangue de Cristo. Cristo me purificou de todo o pecado. Estou lavado, remido. Então neste momento a gente lembra do que Cristo fez na cruz. É este momento que nós nos ajuntamos para celebrar, irmãos. Vamos ter a lembrança de Cristo até que Ele venha. Ele não disse faça um determinado tempo, depois pare, não. Até que Ele venha. E quando o Senhor voltará, nós não sabemos. Então temos que estar sempre celebrando a ceia do Senhor, celebrando, lembrando do que Ele fez, proclamando a ceia do Senhor e esperando a sua volta. Aleluia! Esperando. Você pode entender, irmãos, a importância da ceia do Senhor. Aqui você não vai levantar um prato de comida, irmãos. Não. Aqui você vai levantar elementos que simbolizam o seu Senhor. O ato que você vai fazer, levantar o pão, abençoar e se alimentar. O ato que você vai fazer, levantar o cálice, abençoar e tomar ali. Você está fazendo isso por Cristo, para anunciar o que foi que a morte de Cristo fez. O que foi que aconteceu quando Cristo deu a vida na cruz. Neste momento todos nós anunciamos. Cristo morreu para dar vida. Aleluia! Cristo morreu para dar vida ao vil pecador. Glória a Deus! E ficaremos com a emoção em nosso coração, esperando a volta dele. O coração aquecido, queimando, esperando a volta do Senhor. Irmãos, nós também devemos ser capazes de entender que a ceia pode edifica o irmão, ao fato de o irmão entender que esses elementos glorificam a Deus, esses elementos que apontam para Cristo Jesus. Eu sou edificado quando entendo a importância da ceia. A igreja, todos os irmãos são edificados quando você entende que a ceia do Senhor é para a lembrança dele, que a ceia do Senhor é para nos recordarmos o que Cristo fez por nós. E nesse momento, desse entendimento, eu sou edificado. Toda a igreja é edificada. Mas também devemos ter a noção que a ceia pode servir para a destruição, irmãos. A ceia edifica, mas também pode destruir. O apóstolo Paulo disse que naquele meio dos coríntios aí tinha gente fraca, gente que estava enferma, gente que já tinha até morrido, porque não entendia o que era a igreja, não entendia a importância da ceia do Senhor. Então essas pessoas estavam fracas na fé, estavam enfermas e muitos já tinham dormido. A ceia do Senhor pode destruir. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 ao 34. Portanto, porquanto qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Paulo nos disse aos coríntios e nos traz esta manhã também, irmãos, que nós devemos nos analisar. Devemos olhar para dentro de nós, nos examinar e vermos se realmente nós entendemos o que é ser o Senhor. Ver se realmente nossa vida está em Cristo verdadeiramente. Se Cristo brilha em nossa vida, se Cristo é o caminho, a verdade, a vida da gente, para que a gente venha entender o que nós estamos fazendo aqui neste momento. Então Paulo diz, examine-se. Ainda há solução, ainda tem solução. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então este momento, antes que precede a ceia, é o momento de vocês refletirem, olhar para dentro de você, refletir. Como é que está a minha vida com Cristo? Será que eu estou zangado com o irmão? Será que eu olho para o irmão com indiferença? Esse momento é um momento de refletir, de examinar e se arrepender. Porque Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Se arrependa e participe da ceia.
Nós não podemos deixar de participar da ceia, irmãos. Porque quando eu digo, eu já fiz isso, mas na minha ignorância, porque eu não entendi a palavra. Eu deixei de ceiar porque eu me irritava com algum irmão, algum amigo. Eu deixei de ceiar. Mas hoje eu entendo que eu era ignorante. Porque, irmãos, quando eu deixo de ceiar, eu digo, eu não quero arrependimento. Eu não quero me arrepender. Não, a minha justiça é melhor do que a do Senhor. Porque eu mesmo me julgo e digo que eu não sou capaz de tomar a ceia porque eu estou indiferente com o irmão. Então, eu perdi o privilégio de quê? Anunciar. Eu perdi esse privilégio. Mas quando o Espírito Santo veio e me deu o entendimento do que é a ceia, aí eu vim me arrepender. Aí eu vou lá no irmão, meu irmão, me perdoe, eu estou errado, eu errei, me perdoe. Aí eu tenho o entendimento que eu tenho que ter amizade, eu tenho que estar ligado com o meu irmão. Porque a igreja, irmão, está ligada. A igreja que está cortada não progride. A igreja tem que estar um ligado com o outro. Você está sentado, você está orando com o seu irmão do lado. Você está intercedendo para aqueles que tiveram oportunidade. É amor, irmão. Se não tivesse amor mutuamente, não adianta. É melhor de fechar a igreja. Se eu não amar você, é melhor fechar a igreja. Porque não progride, irmão. Não cresce. Então Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por quê? Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo de Cristo. Então quando eu, na minha ignorância, diz, eu não vou tomar, eu não estava discernindo o corpo de Cristo, eu não estava entendendo o corpo de Cristo. Eu estava perdendo a oportunidade de anunciar a Cristo por minha ignorância. E assim também bebendo indignação para mim mesmo. Por causa disso, há consequência. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos já dormem. Meu Deus. Quantos irmãos sofrem por não entender a ser o Senhor? Chega aqui, toma de qualquer jeito, está de mal com outro irmão, às vezes tem pecado escondido, e está ali tomando, ó. Não é capaz de se analisar e se arrepender. Irmão, eu errei, me perdoe, irmão, eu estava errado, eu pensei errado de você, me perdoe. Não é capaz de arrepender. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos já dormem. Agora Paulo diz, porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Se você fizer um autoexame em você mesmo, você não será julgado, porque você mesmo se julga e vai ver o seu erro e vai limpar. Sai, não quero não, sai, eu tenho que estar limpo, meu coração tem que estar puro. Então Paulo diz, porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas se você persistir no seu erro, Paulo diz, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Mas se você persistir no seu erro, Deus é misericordioso. Deus derrama a vara e o chicote, por quê? Com amor, para que você não seja julgado com o mundo. Pois o mundo já está julgado, irmãos. Se você não sabe, o mundo já está condenado, porque não crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para que a gente não vá junto com eles, o Senhor vai descer a vara e o chicote, justamente para você abrir os olhos e voltar. Eu estava errado, me perdoe, eu errei, eu estava completamente fora de mim. Pois o mundo já está condenado, irmãos. E essa condenação não pertence à igreja, irmãos. Essa condenação não é da igreja. Essa condenação dos ímpios, aqueles que não vão ouvir a palavra de Deus, não vão querer a palavra de Deus. É para eles. Nós não passaremos de condenação. Não, irmãos. Ao contrário, o que nos espera é maravilhoso, irmãos. É algo que a gente nem imagina. A nossa mente é pequena para imaginar o que nós vamos encontrar lá. É pequena. Aqueles que já foram em Cristo estão gozando deste momento. Nós esperamos ansiosamente por este momento. Porque, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, irmãos. Olha o amor. Esperai uns pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, come em casa,
Mas como em casa vão passar vergonha dentro da igreja e não desfazer da ceia do Senhor? Porque, como em casa, porque não vos ajunteis para a condenação. E Paulo disse: só quando eu chegar eu coloco o resto em ordem. A igreja de Corinto era uma igreja meio conturbada, irmãos. Agora vamos entender, irmãos, por que essa repreensão de Paulo à igreja. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, Paulo explica um pouco essa confusão toda que estava tendo na igreja. E Paulo vinha advertir esses irmãos. 1 Coríntios capítulo 17, versículo 17, 1 Coríntios 11, versículo 17 ao 22. O que diz, irmãos? Ora, nisto eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos congregueis para melhor, mas para pior. Porque primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós. E entre parte eu acredito. Aquele povo era um povo que se dividia, irmão, não tinha amor, não esperava pelo seu irmão. A palavra diz que ali uns comiam mais, outros se embriagavam, e não estava nem aí para ninguém. E Paulo vinha advertindo esses irmãos, porque não estava tendo conhecimento da ceia do Senhor, não estava conhecendo o corpo. E Paulo disse: em parte vos acredito, porque também é necessário haver heresias entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Portanto, quando vos ajuntais em um lugar, isso não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome e o outro está embriagado. Olha o que aconteceu, meus irmãos. Um comia mais do que o outro bebia mais, se embriagava. Eles não sabiam discernir o corpo de Cristo. Eles não tinham preocupação com o seu irmão ao lado. Ele queria comer mais do que o outro, não esperavam os seus irmãos. E Paulo vem advertindo: vocês não têm discernimento do corpo, é por isso que vocês estão enfermos, fracos, e alguns já dormem, porque não discernem o corpo de Cristo, e assim vocês estão comendo condenação. E Paulo adverte fortemente esses irmãos: não tendes porventura casa para comer e beber, ou desprezai a igreja de Deus, e envergonhais aos que têm. O que vos direi? Devo louvá-los? Eu não vos louvo. Irmãos, se a gente não entender o corpo de Cristo, a gente vai fazer a mesma coisa, irmãos. A gente vai cometer a mesma coisa, porque nós não estamos entendendo o corpo. O meu corpo eu vou arrancar essa mão, será que não vai me fazer falta? Quando eu for pegar um corpo, eu vou pegar a ponta. Se eu perder um pé, não vai me fazer falta? Como eu vou andar? Como eu vou correr? Então, irmãos, cada um faz parte do corpo do Senhor. Então, se eu ver meu irmão sofrendo, é meu sofrimento também. Se eu vou comer um pedaço de pão, peraí, irmão, vou partir no meio, eu como um pedaço, eu como outro. Vamos beber junto aqui, ó, só tem um copo, divide o copo. Deus está entendendo o corpo, irmãos. Eu não quero só para mim, eu quero para toda a igreja, irmãos. Aleluia. Então, esse discernimento nós temos que ter, irmãos. Eu quero trazer aqui uma mensagem aos irmãos, para os irmãos terem uma pouca noção, para que isso não aconteça conosco. Aqui, irmãos, em João capítulo 14, versículo do 1 ao 10, veja bem, os discípulos estavam com Cristo, mas aqueles discípulos não entendiam a Cristo. Eles não discerniam a Cristo, mas ele estava diante do próprio Deus, mas os olhos estavam escurecidos. Veja bem, João 14, versículo 1 ao 10. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ali possa estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis e os conheceis. A vós conheceis. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como nós poderemos conhecer o caminho? Irmãos,
Se nós não entendermos o corpo de Cristo, vamos ter essa incredulidade de Tomé, irmãos. Ele estava com o próprio caminho, ali com ele, junto com ele, 3 anos e 6 meses, junto, aprendendo, ouvindo, vendo milagres, prodígios, mas aquele homem ainda não sabia. Ele não sabia. Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como nós podemos conhecer o caminho? Olha o que Jesus traz, Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vai ao Pai senão por mim. O próprio caminho estava junto dele. Ele não estava enxergando. Ele não estava enxergando. Se vós me conheceis, também conheceis o meu Pai. E desde agora o conheceis e tendes visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-me o Pai, e isso nos é suficiente. O próprio Deus estava ali com eles e Felipe não enxergava, não estava conseguindo ver. O próprio Deus, o Criador do céu e da terra, estava ali e ele não estava enxergando, irmãos. Irmãos, se nós não tivermos discernimento do Espírito, vamos chegar aqui na ceia e fazer a mesma coisa. Eu vou ali comer um pedaço de pão, tomar um suco, rapaz, não tem nada. A gente vai ser a mesma coisa, irmãos. Pois isso aqui representa Cristo. Se nós não tivermos a iluminação de Cristo, do Espírito de Deus, vamos fazer a mesma coisa. Onde é o caminho? Mostra a Deus. Não vamos entender, irmãos, o que nós vamos celebrar daqui a um momento. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não conheceis, Felipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu me diz: mostra-me o Pai? O próprio Pai estava ali, Felipe não enxergava. A incredulidade de Tomé não permitiu que ele visse o caminho. Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e que faz as obras. Jesus disse: eu estou aqui. Eu estou aqui. E você não está vendo. Tanto tempo estou convosco e vocês não sabem. Irmãos, eu sei que é um versículo isolado do que é a ceia do Senhor, mas eu quero que os irmãos entendam, porque se a gente não tiver o entendimento da ceia do Senhor, vamos fazer a mesma coisa que Tomé e que Filipe. Não vamos ter a visão espiritual. Para muitos aí que passam aí, um bando de maluco lá, comendo um pedaço de pão, um pouquinho de suco. Eles têm o entendimento do mundo, irmão. São cegos, estão perdidos nas trevas, mas nós não, porque já fomos tirados das trevas. Aleluia. Nossos olhos foram esclarecidos, foi aberto, foi lavado, e agora enxergamos e sabemos o caminho. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, toda vez nós viemos nos ajudar, os irmãos saibam o que vai fazer. Os irmãos têm o entendimento que estamos aqui lembrando do Senhor. Lembrando do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.